Nessa aula vamos falar da importância da indução hipnótica. Porque nas aulas anteriores eu comecei a questionar, né? Será que eu preciso realmente ter um transe hipnótico? O que é um transe hipnótico? Eu preciso ter realmente níveis de transe hipnótico? Eu já disse que não. Realmente não precisa. Mas então para que serve a indução hipnótica? Existem dois fenômenos da hipnose que são muito importantes e que vão ter tudo a ver com a minha resposta. O fenômeno de homoação e heteroação. Qual que é o fenômeno da homoação? Se eu faço uma sugestão, essa sugestão, depois que acontece, quanto mais eu fizer essa sugestão, mais facilmente ela acontece. Talvez você já tenha, por exemplo, feito algum coleguinha colar a mão ou ficar preso no chão. Você já fez várias hipnoses com ele, dele ficar preso no chão. Chega um momento, se você estiver na fila do restaurante, toca o ombro dele e fala, tá preso? Ele fica preso. E ele fica preso por quê? Fenômeno da homoação. O cérebro dele aprendeu a tornar automática essa reação de sentir-se preso ao chão. É um automatismo gerado pela repetição reiterada da sugestão. Nosso cérebro tem a tendência de tornar automatizado aquilo que a gente repete com frequência. É o que acontece quando você começa a aprender como dirigir. Está lá aprendendo a dirigir, no início, tem que pisar na embreagem, depois acelerador, você fica lá 3 dias lá para subir o borrão, o pessoal fica te zoando e tal, você, não, desliga o rádio, porque você tem que raciocinar muito para fazer aquilo. Mas de tanto dirigir, aquilo vai se tornando automatizado. E hipnose tem a ver com isso. Hipnose não tem a ver com perda de controle. Tem a ver com tornar um comportamento automatizado. Então a pessoa aprende como tornar o comportamento da mão colada em algo automatizado. Isso dá para ela a impressão de que a mão está colada. O mesmo com o pé preso no chão. O mesmo com a amnésia. Teve um dia desses aí que fizeram tantas amnésias com o meu nome, que a pessoa chegava para mim e perguntava, qual o seu nome? Eu já não sabia falar meu nome. Mesmo sem fazer indução hipnótica, sem fazer nada. Eu já esqueci o nome na hora. Por estar acostumado, o meu cérebro vai criando um atalho para automatizar esse procedimento. Isso se chama homoação. Aquela ideia de compounding, de pegar uma sugestão e ficar reiterando, repetindo, vem do fenômeno da homoação. Observou-se na hipnose de palco que repetir uma mesma sugestão dava mais força para essa sugestão. O problema para mim é colocar isso no ambiente terapêutico, né? Como se uma sugestão direta, reiterada, fosse realmente transformar a vida da pessoa. E agora isso é uma outra discussão. Primeiro vamos falar da homoação, depois vamos falar da heteroação. Então já expliquei o que é homoação, vamos falar o que é heteroação. Heteroação é você fazer um fenômeno hipnótico. Já fez um fenômeno hipnótico supostamente mais simples, mais abundante, como, sei lá, ficar com a mão colada, a chance do próximo fenômeno acontecer aumenta. Então, se eu já colei a mão, tem uma maior chance de eu conseguir ficar preso ao chão. Se eu já colei a mão e já fiquei preso ao chão, tem uma maior chance de eu conseguir uma amnésia do próprio nome. Por isso que no show de hipnose de palco, existe uma escadinha, né? Uma verdadeira escadinha das sugestões. Começa com sugestões mais simples, que envolvem sentir frio, sentir calor, para chegar até as sugestões mais complicadas. Então, na hipnose, eu vou ter esses dois fenômenos acontecendo o tempo todo. Tanto homoação, quanto heteroação. E eles acontecem o tempo todo. Você talvez já tenha percebido que quando você faz testes de suscetibilidade, eu faço os testes antes da hipnose. O sucesso da hipnose de entretenimento aumenta. Então, por exemplo, se você faz mão colada antes da hipnose, se faz uma amnésia do próprio nome durante essa pré-hipnose, né, em vigília, conversando com a pessoa, se você faz vários testes, faz livros e balões, faz mãos magnéticas, se você faz um monte de teste antes da hipnose, você aumenta a chance de sucesso da hipnose acontecer. Por quê? Homoação e heteroação. Então você já fez lá o braço levitar uma vez, vai fazendo, aí os próximos fenômenos vão ter mais chance de acontecer. E fenômenos distintos também vão ter mais chance de acontecer. Tem gente que fica contando vantagem, eu faço hipnose sem fazer nenhuma pseudo-hipnose, sem fazer nada de fisiologia, não sei o quê, e tudo funciona. Não, peraí.
O teste, ele é importante porque ele é capaz de engajar a mente da pessoa. E ao engajar a mente da pessoa, o fenômeno de homoação e heteroação começa a acontecer simultaneamente. São os dois acontecendo simultaneamente. E aí vamos agora àquela discussão. Se eu não preciso de transe hipnótico, ou seja, não preciso de um estado alterado da consciência, que seria o transe hipnótico, para a sugestão acontecer, por que a indução hipnótica realmente aumenta o sucesso da hipnose? Aumenta. É mais fácil você fazer o seu coleguinha perder o nome, se você fizer um Dave Elman antes, para depois da sugestão de perda do nome. Mas por que isso acontece? Se não existe nível de transe? Simples, meu amiguinho. A indução hipnótica, ela é um fenômeno de homoação. Quando você faz um Dave Elman, por exemplo, você está o tempo todo reiterando sugestões que envolvem relaxamento. Aí a pessoa vai sentindo aquele relaxamento, ou seja, várias sugestões que envolvem relaxamento. Vamos supor que você não usou relaxamento, usou confusão mental. Você está fazendo várias sugestões na sequência que envolvem uma confusão mental. Ou seja, a indução hipnótica vai funcionar principalmente por ficar repetindo o mesmo tipo de sugestão. A indução hipnótica é um tipo de sugestão como qualquer outra. Então, a indução hipnótica vai preparar a pessoa para participar da hipnose. Além disso, além do fenômeno da homoação acontecendo, além do fenômeno da heteroação acontecendo, a indução hipnótica, o surgimento da indução hipnótica, eleva a expectativa em relação ao que está por vir. Quando você pega, por exemplo, faz aperto mão de Richard Bandler e a mão está vindo, numa indução hipnótica, você pensa, meu Deus, alguma coisa incrível vai acontecer quando essa mão chegar. A expectativa é elevada. E o que realmente alimenta a hipnose é a expectativa. A pessoa vai na sua clínica ser atendida, por exemplo, se você não fizer uma indução hipnótica, ela vai ficar decepcionada. Não rolou hipnose. Então a importância da indução hipnótica é justamente essa. Primeiro, ela usa, e muito bem, o fenômeno tanto de homoação quanto heteroação. Segundo motivo pelo qual ela funciona bem, ela gera expectativa, gera um contexto, gera um mindset adequado em relação ao fenômeno hipnótico. Agora, a gente vai acabar usando a ideia metafórica de a indução hipnótica que leva ao transe. E como diz Anthony Jacquin adora falar isso, o chamado transe hipnótico pode surgir? Claro que pode surgir. Mas ele é muito mais fruto de uma sugestão. Você fica falando para a pessoa ficar com o corpo relaxado, É claro que isso vai rebaixar a frequência das ondas cerebrais. E é por isso que tem gente, por exemplo, que tem uma resposta de transe tão boa, ou seja, fica muito relaxado, desliga o corpo, anestesia o corpo todo, mas você dá uma sugestão simples de amnésia, do próprio nome a pessoa não consegue, porque são fenômenos distintos. A resposta à sugestão e a qualidade do transe hipnótico, que seria essa sintomatologia, não vão andar juntos o tempo todo. Ainda que de vez em quando andem juntos sim. Então, a indução hipnótica é essencial por causa desses motivos. E aí, já sabia da importância da indução hipnótica sobre essa perspectiva? Vai agora no nosso grupo fechado do Facebook, deixe seu comentário e até a próxima aula.